A paz de Cristo, meus irmãos. Nosso devocional Bíblia com Vida hoje vai estar lendo Salmo 101, verso 1 que diz assim: Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. O salmista aqui, nesse salmo que tem como subtítulo Modelo de Bom Rei, salmista Davi, ele começa falando: Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. O rei aqui, ele está confirmando a sua lealdade ao Senhor e promete levar uma vida de obediência. Uma vida a qual ele fala: Deus, serei obediente a ti. E aí, Davi, nesse salmo, a gente começa a entender que ele teve uma vida de arrependimento. Por ele ter se arrependido de todos os erros que ele cometeu, ele foi perdoado por Deus. Davi foi perdoado pelo Senhor e esse salmo foi um salmo de coroação. Se a gente adentrar nele, a gente vai ver: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Deus, ele vem falando a respeito de Davi. Davi vem falando para Deus aqui, melhor dizendo, que aquele que anda em reto caminho, ele fala, ele lembra, esse salmo ele lembra os erros que ele cometeu, lembra de quem o repreendeu e fala aqui: olha, quem anda em reto caminho, esse me servirá. Ele falando aqui do Senhor. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. E aí Deus, ele traz um julgamento aqui no verso 8. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Davi aqui, ele faz separação entre o justo e o injusto. Aquele que serve a Deus, serve com alegria, aquele que busca fazer o bem, a verdade, a retidão, o Senhor o separa e o abençoa. E aqui ele fala que, olha, destruirei todos os ímpios da terra, aqueles que não quiserem fazer a vontade de Deus. E aí esse salmo aqui é um salmo de coroação. Posteriormente também foi usado por Salomão, esse salmo aqui, o de número 101. E aí a gente caminhando aqui no 102, arrependimento e esperança. Olha, preste atenção, esse salmo aqui, ele é um salmo de uma pessoa aflita, que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Olha só, seu queixume, ou seja, a pessoa desfalecido, já não aguenta mais de tanto problema, de tanta situação ruim, se queixa perante o Senhor dos seus problemas. Aí o verso 1 diz assim: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Aqui o salmista, ele está de uma forma desesperadora, daquela forma que não tem quando a gente está com um problema grave, sério, precisa resolver, e a gente se treme todo porque a gente não sabe para onde ir. Aqui o salmista, ele está numa aflição tamanha, tremenda. Esse verso 1, ele está tipo um clamor com fé. Às vezes a gente olha uma oração dessa aqui, olha: Ouve, Senhor, a minha súplica. Ele está suplicando e cheguem a ti os meus clamores. Ou seja, ele está clamando por algo. Ele não está fazendo uma oração, aquela que a gente já está gravado na mente, uma oração da mente. Ele está clamando ali com todas as forças que ele tem. E no verso de número 6 diz: Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. O pelicano no deserto, ele anda sozinho. Aqui o salmista, ele quer dizer que ele está sozinho, ele está desesperado e ele não vê nada à sua frente. Ele está como um pelicano no deserto, sozinho, sem ninguém para o poder ajudar, estender as mãos. E aí ele clama ao Senhor e fala: Deus, eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Quem que vai poder me ajudar senão o Senhor? E aí no verso 7 ele diz assim: Não durmo
Eu sou como um passarinho solitário nos telhados. Olha, o salmista está dizendo aqui que ele não dorme. Quantas pessoas a gente sabe que passa noites em claro, com insônia, por problemas que tem na vida. E aquele problema fica martelando, martelando, martelando na cabeça e não sai. E aí o salmista está aqui dessa forma. Sou como pelicano no deserto. Estou sozinho, aflito, não tem ninguém por mim. Não durmo. Estou de uma maneira que só Deus, só a morte para mim, porque eu não durmo. Eu vivo numa vida que eu não consigo dormir, não consigo enxergar nada na minha frente. E aí, meus irmãos, continuando aqui, o verso de número 12, olha que interessante. Aí ele vem e fala, olha, eu tô assim dessa forma. Tô mal à beça, tá ruim pro meu lado as coisas, mas olha só o verso 12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Olha só. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa aqui. Você pode estar aflito, passando por problema e dificuldade. Porém, você tem que dizer que Deus, Ele é o mesmo. Nós que temos que mudar. Esse salmo aqui quer nos mostrar o quê? Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre a memória do teu nome de geração em geração. Deus, Ele é imutável. Ele é bom em sua essência. Ele é bondoso. Ele tem a justiça nas mãos. Nós é que temos que mudar, meus irmãos. Meu irmão, tem que haver mudança. Minha irmã, se não mudar, a gente não consegue alcançar. E aí o salmista aqui ele fala, Deus ele é o mesmo. Nós é que devemos mudar, nós é que devemos reconhecer o erro, dar um passo para trás e ver onde erramos e voltar a caminhar novamente. Nós é que temos que fazer isso. Temos que haver mudança. O salmista ele fala que arrependimento e esperança nesse salmo, ele desfalecido. Senhor, preciso de mudança, porque eu sei que tu é o mesmo. Se eu mudar, tu já está com a mão aberta para me abençoar. E aí, continuando aqui, para terminar, o Salmo de número 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Aqui é um salmo que tem como subtítulo a misericórdia de Deus. Aqui o salmista ele agradece ao Senhor pelas coisas boas. Esse salmo aqui ele é um salmo de exortação para louvar a Deus, ou seja, bendize a minha alma ao Senhor, ou seja, ele está pedindo para a alma dele bendizer o nome de Deus. Ele está exortando a alma minha, bendiga o nome do Senhor. Nós temos que fazer isso conosco mesmo. Senhor, eu falo para a minha própria alma minha, bendiga o nome do Senhor. Ele está exortando, ele inicia exortando aqui, pedindo para que a sua alma bendiga o nome do Senhor. Aí no verso 9, ele fala com Deus assim, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. O que o salmista quer dizer aqui? Que a gente pode cometer vários tipos de erros. Às vezes a gente comete erros que a gente não espera, não quer, mas o salmista fala, olha, se arrependendo dos erros, Deus, ele é benigno, ele não conserva a ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não repreende perpetuamente. Olha só, vamos lá. Não nos trata segundo os nossos pecados. Não retribui consoante a nossa iniquidade. Não repreende perpetuamente. Não conserva para sempre a ira. Meu irmão, minha irmã, Deus, ele é longânimo. Às vezes o diabo ele pode estar te acusando, falando no teu ouvido que Deus ele não te perdoou. Ele pode falar para você até mesmo assim, que não há arrependimento em você. Mas quem é ele para falar alguma coisa que só quem sabe do nosso arrependimento, do nosso sentimento é Deus. Só quem sabe
do que nós passamos é Deus. Então você repreende isso. Não permita que o mal ele venha querer falar para você que você não se arrependeu. Se Deus é quem sabe do teu coração. E aí o salmista termina assim: bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazei a sua vontade, bendize ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aí o salmista ele fala aqui: alma minha, você tem que bendizer o nome do Senhor. Ele fala para ele mesmo. Nós temos que falar para nós mesmos. E nós temos que falar: alma minha, bendiga o nome do Senhor. Nós temos que nos ajoelhar e falar: Senhor, a minha alma está rendida a Ti. E assim nós terminamos nessa manhã nosso devocional Bíblia com Vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.